Olá, bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando especificamente a função tangente. Hoje a gente vai fazer algumas simetrias na circunferência trigonométrica com o objetivo principal de identificar a paridade da função tangente. A gente vai aprender a identificar a função tangente como sendo uma função par, uma função ímpar ou simplesmente como sendo a função tangente sem paridade. Vamos aprender isso a partir de agora. Vocês têm a circunferência trigonométrica e vocês têm o centro da circunferência trigonométrica exatamente aqui demarcado para vocês. Por esse ponto central, você tem esse eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. E por esse mesmo ponto central, origem da circunferência trigonométrica, você tem esse outro eixo de pé vertical, que é o eixo dos senos. Ok, isso a gente já sabe. O que vocês aprenderam na aula anterior foi exatamente a função tangente, o eixo da tangente, que é esse outro eixo também aqui vertical, paralelo em relação ao eixo da tangente. Essa reta tangente, ela passa à direita da circunferência trigonométrica, tangenciando, tocando a circunferência trigonométrica em um único ponto, que é esse pontinho aqui. A palavra tangente, ela vem exatamente do latim, tangentus, tocare, que quando você traduz para o nosso português, significa tocar. Tocar, tecnicamente falando, significa o quê? Que a tangente, ela só tem um único ponto em comum com a circunferência trigonométrica. Ela toca a circunferência trigonométrica em um único ponto, precisamente esse pontinho aqui. Tangente significa tocar, um único ponto em comum, ok? Esse pontinho aqui, ele é a origem da tangente. Então, valores de acima do zero são valores positivos. Então, a tangente vai assumindo valores positivos para cima, tendendo cada vez mais para o mais infinito. E de forma semelhante, a tangente sai do zero e vai descendo pelo lado negativo, tendendo cada vez mais para o menos infinito, ok? Isso tudo a gente já sabe. Uma outra informação que eu quero que vocês observem é o seguinte. Em relação ao eixo do seno, o seno sai do zero e sobe até no máximo a altura 1. Esse pontinho mais alto aqui é a altura 1 no ângulo de 90 graus. De forma semelhante, o seno sai do zero e desce até esse pontinho mais baixo aqui, que é a altura menos 1. Isso quando o ângulo for de 270 graus. A tangente, quando ela sobe, ela não tem essa limitação. Ela sobe até o mais infinito, da mesma forma que a tangente não tem limitação para baixo. Ela desce até o menos infinito. Só que tem um detalhe. Vocês podem perceber que aqui ó, eu preenchi. Se eu preenchi, eu estou considerando bolinha fechada. Só que eu coloquei aqui para vocês bolinha aberta. Isso significa o que exatamente? Que quando vocês estiverem trabalhando a tangente, precisamente a função tangente, não tem como você trabalhar com a tangente desse ângulo de 90 graus, não tem como você trabalhar com a tangente de 270 graus e não tem como você calcular a tangente de nenhum outro ângulo que caia ou nessa parte mais acima aqui, ângulos congruentes a 90 graus, ou qualquer outro ângulo que caia aqui na parte de baixo, ângulos congruentes a 270 graus. Isso significa, então, o que exatamente? Que quando você estiver trabalhando com a função tangente, saindo do 0 grau, percorrendo a circunferência, ao chegar nos 90 graus, você tem que saltar esse buraco aqui, ó. Você dá um pulo, porque você não pode cair nesse buraco, porque não tem como calcular a tangente desse ângulo. Você salta o ângulo e continua a circunferência no seu curso normal, passando por 180, mas quando chegar aqui embaixo, nos 270 graus, você tem que saltar esse ângulo também, pular esse buraco. Pulou o buraco, porque você tem que desconsiderar esse ângulo,
você continua na circunferência até fechar uma volta completa. Basicamente é isso que a gente já sabe ou que a gente já aprendeu na última aula. Agora a gente vai entrar mais diretamente na aula de hoje. Olha aqui, por favor. Eu vou marcar um pontinho qualquer na circunferência trigonométrica. Por exemplo, esse pontinho aqui. Esse ponto é um ângulo do primeiro quadrante no sentido positivo. Isso significa que eu saí do zero, andei esse arquinho aqui pelo lado positivo da circunferência. Crio o raio da circunferência nesse ponto. Posso falar que essa aberturinha aqui mede, por exemplo, x graus ou x radianos. Posso chamar esse ponto aqui de ponto x, enfim. Tem várias denominações que eu posso ficar criando para essas informações. Como que se calcula a tangente desse ângulo ou desse ponto x ali? Você sai do centro da circunferência, prolonga o raio da circunferência por esse ponto, até que esse prolongamento encontre o eixo da tangente. Vai encontrar a tangente nesse pontinho aqui. O que vocês fazem em seguida? Calcula a medida algébrica desse ponto até a origem do eixo da tangente, que é exatamente essa medida todinha que eu estou demarcando para vocês. Essa distância aqui é nada mais, nada menos do que a tangente do meu ângulo x. E é uma medida positiva, por quê? Porque está acima do zero. Acima do zero é positivo. Agora, e se eu quisesse encontrar o simétrico desse ângulo x, só que pelo lado negativo da circunferência? De outra forma, quem seria o correspondente a esse ângulo x no quarto quadrante? O que vocês podem fazer? Deixa esse ponto cair na circunferência trigonométrica até que ele encontre o quarto quadrante. Encontrou a circunferência exatamente nesse pontinho. Você faz o quê? Demarca o raio da circunferência. Caso você queira representar essa aberturinha aqui, também pode, não tem problema. Caso você queira representar esse arquinho aqui, também pode, não tem problema. Qual que é basicamente a diferença? É que esse arco aqui você encontrou andando pelo lado positivo. Então é o ângulo de x graus positivos ou x radianos positivos. E esse outro aqui? Esse outro arquinho você andou pelo lado negativo. Então você pode falar que é o ângulo de x graus, só que negativos, ou x radianos negativos. Óbvio que aqui seria também menos x. Exemplo, se aqui fosse 30 graus, aqui também é 30 graus, só que 30 graus positivos, 30 graus negativos, a mesma coisa aqui. Ó. Se aqui fosse 40 graus positivos, aqui seria o correspondente a 40 graus negativos e assim por diante. Qual seria a tangente desse ângulo x negativo? Você sai do centro, prolonga o raio da circunferência passando por esse pontinho menos x, até que esse prolongamento encontre o eixo da tangente. Vai encontrar o eixo da tangente exatamente nesse ponto. O que você faz? Calcula a medida algébrica do centro ou da origem do eixo da tangente até esse pontinho de encontro aqui. Ó. Essa medida todinha aqui de baixo nada mais é do que a tangente, só que do meu ângulo x negativo. Basicamente é isso. E a gente sabe que essa medida ela é negativa, porque ela está abaixo do zero. Gente, até aqui vocês entenderam? Qual é a minha sugestão até agora? Que vocês deem uma pausa no vídeo, identifiquem, façam a correta leitura de tudo isso que a gente construiu até agora, para ver se está tudo bem entendido, bem compreendido. Se não entendeu alguma etapa, voltem o vídeo lá no início e assistam novamente até aqui. Se vocês chegaram até aqui e entenderam tudo perfeitamente, excelente, show de bola, parabéns. É só dar continuidade daqui para frente. Vamos continuar. Gente, olha só que interessante. Tamanho por tamanho, essa medida aqui de cima
é a mesma medida daqui de baixo. Só que essa medida é negativa, essa medida é positiva. Mas tamanho por tamanho é a mesma coisa. Então, o que significa isso? Que em valores absolutos, em módulo, os dois valores são iguais, só que um é positivo, o outro é negativo. Isso significa que vocês podem transformar essas duas medidas em duas medidas iguais. Como? Basta que vocês peguem uma delas e multipliquem por menos 1. Por exemplo, essa medida que está apontada para cima, se você multiplicar por menos 1, vira essa medida apontada para baixo. Ou o contrário, essa medida de baixo aqui apontada para baixo, medida negativa. Se você pega essa medida e multiplica por menos 1, ela vira para cima. Então, como é que você transforma uma na outra? Simplesmente escolhendo uma delas e multiplicando por menos 1, que ela fica igual a outra. Então, vou escrever isso aqui embaixo para vocês. Vocês têm basicamente essa informação aqui, ó. Vocês têm, de um lado, a tangente do ângulo menos x, que é a parte de baixo, e do outro lado, vocês têm a tangente do ângulo x, que é a parte de cima. São duas medidas diferentes, tá? Mas como que eu poderia transformar em duas medidas iguais? Escolhendo uma ou outra e multiplicando por menos 1. Por exemplo, se eu pego essa daqui, da direita, e multiplico por menos 1, ela fica exatamente igual a essa aqui da esquerda. Então, eu acabei de criar uma igualdade. Eu mexi na estrutura dessas duas partes, mas continua sendo uma igualdade verdadeira. Eu alterei a cara dessas expressões, mas não mudou a sua essência, o seu valor interno. Continua sendo a mesma coisa, apenas com uma roupagem diferente. Agora, ao invés de multiplicar essa aqui por menos 1, eu poderia ter multiplicado a outra por menos 1. Então, olha só, por favor, aqui, ó. Ao invés de multiplicar esse aqui por menos 1, eu vou multiplicar o outro por menos 1. Eu poderia fazer esse aqui, ó, multiplicado por menos 1, e aí fica exatamente igual a esse da direita. Então, quando eu pego essa função e multiplico por menos 1, fica exatamente igual a outra. De novo, eu modifiquei a cara dessas expressões, mas sem alterar o seu valor interno, sem mudar a sua essência, o seu valor numérico, efetivamente falando. Então, vocês têm essas opções. Basta multiplicar um ou outro por menos 1 e você estabelece uma igualdade. E sempre quando você consegue equacionar qualquer problema, você está dando um passo gigantesco para resolver o problema. Então, o que a gente vai colocar como resumo para vocês? Simplesmente isso daqui, ó. Se eu pego essa daqui, por exemplo, e multiplico por menos 1, o resultado vai ficar exatamente igual ao outro. Eu quero que vocês guardem a ideia por trás disso tudo que eu falei, não necessariamente a fórmula. Por conta dessas modificações que eu acabei de falar com vocês, a gente classifica a função tangente como sendo uma função ímpar. Daqui a pouco eu explico com mais detalhes o porquê que se chama função ímpar. Mas o que a gente fez aqui? Eu quero que vocês observem o seguinte. A função tangente aqui na frente, ela era positiva, virou negativa. E o ângulo? O ângulo ele era negativo e virou positivo. Tu pode observar que eu fiz uma dupla troca. Eu mudei o sinal da tangente e mudei o sinal do ângulo. Então, eu troquei o sinal do ângulo e o sinal da tangente desse ângulo. Eu fiz o que a gente chama de dupla troca. O que é exatamente essa dupla troca? Bem, vocês podem identificar isso aqui de várias formas diferentes. Eu troquei o sinal do x, mas também eu troquei o sinal da tangente do ângulo x. De outra forma, eu troquei o sinal do x,
mas também eu troquei o sinal do y. De outra forma ainda, eu troquei o sinal do domínio, mas também eu troquei o sinal da imagem. Ou ainda, de forma bem didática, eu troquei o sinal do ângulo, mas também eu troquei o sinal da tangente do ângulo. E assim por diante. Eu tenho várias formas diferentes de traduzir tudo isso que a gente acabou de fazer. Por conta dessa dupla troca, a gente fala que a função tangente é uma função ímpar. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor através de dois exemplos. Vou escrever para vocês aqui, ó, exemplos, e a gente começa a entender isso aqui de forma mais prática. Vamos supor que um exercício qualquer tenha apresentado essa situação para vocês aqui, ó, tangente de menos 45 graus. Gente, olha só, em tudo na vida, se você consegue encontrar um caminho alternativo para você chegar num destino, ou para que você alcance algum objetivo, para que você atinja alguma meta, em tudo na vida, sem exceção, se você consegue identificar uma solução alternativa, mais fácil, mais segura, que te dê menos aborrecimento, menos apurrinhação, é melhor para você. Aqui é a mesma coisa. Se você está trabalhando com ângulo negativo, normalmente é mais chato, é mais problemático trabalhar com ângulo negativo. Observe que aqui o ângulo é menos 45 graus. Se você pode facilitar a sua vida, ou melhor, se você conhece uma forma de facilitar a sua vida, por que você não vai facilitar? A propriedade da paridade tem por objetivo exatamente facilitar a sua vida. É uma técnica que a gente usa para fazer algumas adaptações e fugir do ângulo negativo. Então, vamos colocar essa propriedade em prática. A função tangente, você faz a dupla troca. Troca o sinal do ângulo, mas também o da tangente desse ângulo. Vamos lá. A tangente aqui na frente ela é positiva, então ela vira menos tangente. Show de bola. O ângulo é negativo, aí ele vira um ângulo positivo. Prontinho, olha só que interessante. Você está trabalhando agora com a tangente de um ângulo positivo. E sempre que você trabalha com ângulo no sentido positivo, é mais fácil trabalhar. Quanto que é a tangente de 45 graus? Vocês já aprenderam no ensino fundamental, inclusive revisaram comigo esse ano. A tangente de 45 graus vale 1, só que como ele é menos, como ele é negativo, então a resposta é menos 1. Prontinho, está aqui o primeiro valor. Vamos pegar um outro exemplo? Exemplo B. Vamos supor que num exercício qualquer tenha aparecido para vocês essa expressãozinha aqui, ou esse cálculo. Olha só, menos tangente de menos π sobre 3. Ok, tranquilo. Se você perceber que, ou se você conseguir lembrar que a função tangente, você faz a dupla troca, porque é uma função ímpar, facilita muito a sua vida. Dupla troca. Troca a imagem e troca o domínio. Troca o x e troca o y. Troca o ângulo, mas também troca a tangente desse ângulo. Então vamos lá. Se aqui é menos tangente, vira mais tangente. Se aqui é menos π sobre 3, vira mais π sobre 3. Prontinho, gente. Facilitou a tua vida, porque agora o ângulo ele é positivo. E aí, se você quiser converter esse ângulo para grau, também pode. Como assim, professor? Não entendi. Gente, 180 graus dividido por 3. O π não vale 180 graus. 180 dividido por 3 é 60 graus. E aí te pergunto, quanto que é a tangente de 60 graus? A gente já sabe que a tangente de 60 graus vale raiz de 3. Matamos aqui a questão letra B. Então, recapitulando, qual é o objetivo de você trabalhar com a propriedade da paridade? Facilitar a sua vida.
deixando de trabalhar com ângulo negativo, trabalhando apenas com ângulo positivo. Tem outras técnicas diferentes? Tem várias. Essa aqui é uma das minhas preferidas, que é a propriedade da paridade. Eu quero que vocês observem para mim agora um detalhe. Vou até escrever aqui em cima OBS. Vou até colocar com azul um pouco mais claro para destacar para vocês aqui. Observem, por favor, essa função aqui, ó. F de x vai ser exatamente igual a x. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Vou escrever aqui, ó, função do primeiro grau. Show de bola. Isso aqui a gente já aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. O que eu vou fazer? Eu vou adotar alguns valores para x e vou verificar o que está acontecendo com os seus y, com as imagens desse x. A função ela fala o seguinte, que a imagem de x, a função f, quando você aplica o valor de x na função f, o resultado é o próprio x. Como assim, professor? Não estou entendendo. Então, vou escrever aqui, ó, para x igual a 2. O que significa isso? Ele está te afirmando que a função f, quando você trabalha com x, a imagem é o próprio x. Então, a função f, quando você trabalha com x igual a 2, a imagem é o próprio 2. É o que ele quis dizer. De outra forma, e se eu trabalhasse com x igual a menos 2, fazendo o mesmo raciocínio? A função f, quando você trabalha com x igual a menos 2, a imagem é o próprio menos 2. Gente, olha só que bacana que aconteceu aqui. Quando eu troquei o x de 2 para menos 2, a imagem simplesmente trocou de sinal, de 2 para menos 2. Trocando aqui o sinal do domínio, o que aconteceu com as imagens? Simplesmente trocaram de sinal também. Isso aqui, gente, também é o que a gente chama de função ímpar. Simplesmente a gente faz o que? A gente troca o valor de x e também troca o sinal da imagem desse x. Troquei o sinal de x, ó, de 2 para menos 2. E a imagem trocou de 2 para menos 2. Também aconteceu aqui a famosa dupla troca. Vamos entender isso aqui de forma um pouco mais prática. Olha só aqui, por favor, no gráfico. Vou representar para vocês aqui, ó, o eixo x, ok, até aqui já está de bom tamanho. Vou representar para vocês aqui o eixo y, que são as imagens desse x que a gente vai trabalhar. Aqui você tem o centro do plano cartesiano, tranquilo, não tem mistério para a gente. O que a gente vai fazer aqui, ó? O f de x sempre vai ser o próprio x. Então, qual que vai ser a imagem de x? O próprio x. Então, por exemplo, se o x for igual a 1, qual que vai ser a imagem? O próprio 1. Então, simplesmente posso marcar esse pontinho aqui, ó. Se o x for igual a 2, qual que vai ser a imagem? O próprio 2. Então, posso marcar esse pontinho aqui também. Se o x for igual a 3, qual que vai ser a imagem? O próprio 3. Então, eu marco mais um pontinho. Eu vou criando os meus gráficos, tá? Os meus pontos, melhor dizendo. De outra forma, se o x for, por exemplo, igual a menos 1, qual que vai ser a imagem? Menos 1 também. Então, o pontinho seria esse aqui, ó. Se o x for igual a, por exemplo, menos 3, qual que vai ser a imagem? Menos 3 também. Então, você cria aqui o pontinho correspondente a ele. E assim por diante, gente. A imagem de x sempre vai ser o próprio x. Então, você pode perfeitamente construir o gráfico passando por esses pontinhos no plano cartesiano. Quando você cria o gráfico passando por esses pontinhos, claramente você está criando uma reta, porque é uma função do
primeiro grau, passando naturalmente pelo zero aqui. Então aqui você tem exatamente o gráfico de f de x igual a próprio x. Gente, olha que super interessante a partir de agora. Se você observar bem, esse gráfico, essa reta, ela passa pelo zero. Essa reta passa pela origem do plano cartesiano. Então, vou até fazer com uma outra cor diferente para vocês aqui, ó. Aqui você tem um zero e aqui você tem um pedaço dessa reta, um pedaço desse gráfico. Agora, essa reta aqui de baixo, ó, esse pedacinho aqui de baixo, ele não é um reflexo, uma cópia perfeita desse aqui de cima. Não é. Se eu colocasse essa vareta vermelha aqui, ó, na frente de um espelho, o que deveria acontecer com o reflexo, com a imagem dessa vareta vermelha na frente do espelho? Ela deveria aparecer aproximadamente aqui assim, ó. Olha só que interessante, ó. Deveria aparecer algo mais ou menos aqui assim, ó. Só que não foi isso que apareceu. Essa vareta vermelha, ela deveria ter aparecido aqui do lado esquerdo, mas apareceu aqui na parte de baixo, ok? Então, o que tu vai fazer aqui? Tu vai pensar o seguinte: se eu pego esse valor aqui de baixo, que tem o y igual a menos 3, e jogo ele lá para cima, o que vai acontecer? Na hora que eu projetar ele lá em cima, esse pontinho vem aqui, ó. Esse pontinho, qual que é a nova altura dele? A nova altura dele é essa altura 3 aqui em cima. Opa, então olha só, o menos 3, que era a imagem, virou 3, troquei o sinal da imagem. Concorda comigo? Troquei o sinal da imagem. Mas o x, ó, ainda é menos 3. O x ainda é menos 3. Como é que eu faço para o x ser igual a 3 positivo? Bem, aí eu pego esse pontinho aqui de cima e desloco ele para a direita. Olha só, deslocando ele para a direita, ele vem parar aqui, ó. Esse novo ponto, qual que é o x dele? Esse novo ponto, o x dele vale exatamente 3. Então, gente, olha que interessante, hein? Você trocou duas vezes os sinais. Aqui era o y, que você trocou de menos 3 para 3, e aqui você trocou o sinal do x, que era menos 3 para 3. Quando você pegou esse pedaço e jogou ele para cima, você fez uma troca. Quando você pegou esse pedaço da esquerda e jogou para a direita, aí você fez a segunda troca, a dupla troca. E aí esse pedaço aqui, ele fica exatamente coincidente com esse outro pedaço aqui. Por conta disso, por conta dessa dupla troca, é o que a gente pode chamar de função ímpar. Troca o sinal do x, mas troca o sinal do y. Os resultados ficam iguais, então você tem caracterizado a função ímpar. O que a gente vai fazer? Eu vou representar um esboço da função tangente, o gráfico da função tangente. Olha aqui, por favor. Vou representar aqui basicamente aquilo que a gente já viu na aula anterior. Então aqui você tem o eixo dos ângulos. Olha só aqui, por favor. Ok, aqui é o eixo dos x. Vou fazer até aqui que já está de bom tamanho. Vou representar aqui assim, ó, o eixo dos y, que são as imagens desses ângulos. No caso, vão ser as tangentes desses ângulos. Vou até escrever aqui, ó, tangente dos ângulos x, as imagens dos ângulos x. Aqui você tem o 0 grau ou 0 radianos. E agora eu vou andar de 90 em 90 graus. 0, 90, 180, 270, 360. Então aqui eu fechei uma volta no sentido positivo. 0, aqui ó, 90 graus ou π sobre 2. Aqui você tem 180 graus. Aqui você tem
270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, e fechando uma volta completa você tem 2π radianos. E eu continuo assim infinitamente para a direita e para a esquerda. Não vou fazer para o lado esquerdo não, porque não tem necessidade. Mas se quisesse era só fazer basicamente a mesma análise. Agora, a gente já aprendeu que nesses ângulos, saindo do 90 graus e pulando de 180 em 180, tanto para a direita quanto para a esquerda, não tem como a gente calcular essa tangente. 180 para a esquerda, você cairia, por exemplo, nesse aqui, ó. Não tem como a gente calcular a tangente desse ângulo. E assim por diante, 180 a 180. Para a direita, óbvio, a mesma coisa, no sentido positivo. Sai daqui, dá um pulo de 180 graus, cai aqui, dá um pulo de 180 graus, você cai aqui e assim por diante. 9, 18, 27, 36 e assim por diante. Esses pontinhos que eu pintei de preto, na verdade eu tenho que pular, eu tenho que desconsiderar, eu tenho que dar um salto, porque não tem como eu calcular a tangente desses ângulos. Então é sempre bolinha aberta, ó. Bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta e assim por diante. Essas bolinhas abertas, eu vou fazer o quê? Eu vou criar as minhas assíntotas, as minhas limitações. Então, vou criar as retas verticais, passando exatamente por essas bolinhas abertas, simplificando, sintetizando que eu tenho que dar um salto quando eu chego nesses ângulos. Então, eu salto ali no menos 90 graus, tá? Isso ali é só uma ideia. Eu vou fazendo análise semelhante para os outros. Opa, apareceu um rabisco ali. Um minutinho, por favor. Prontinho. A gente corrige rapidamente. Então, olha só. Eu simplesmente vou criar aqui, ó, exatamente uma reta representando uma limitação. Aqui, faço uma assíntota aqui também. Simplesmente para mostrar que o gráfico, se ele em algum momento passa próximo a essa linha pontilhada, eu simplesmente tenho que saltar, tá? Eu tenho que pular essa linha pontilhada, porque em hipótese alguma eu posso passar o meu gráfico por essa linha ali. Gente, olha aqui que a gente já aprendeu, hein? A gente já aprendeu o seguinte, que a função tangente sai do 0 grau e ela é sempre crescente, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. 0 grau a 90 graus, nesse intervalo aqui, primeiro quadrante, ela cresce tendendo cada vez mais para o mais infinito. Começa uma curva mais suave e à medida que se aproxima da linha pontilhada, ela aponta cada vez mais para o alto, tendendo cada vez mais para o mais infinito. Ok? Isso a gente já sabe. Show de bola. Nunca vai encontrar a linha pontilhada, porque não pode ser a linha pontilhada, não pode ser 90 graus. Quando ela pula os 90 graus, ela cai aonde? No segundo quadrante. No segundo quadrante vai desde 90 a 180. Só que aí, no segundo quadrante, a tangente ela é negativa. Ela vem lá do menos infinito, mas sempre crescente. Então, ela vem lá do menos infinito e vem subindo, ó. Ela vem disparado lá do menos infinito, ó. É igual o Vasco, né? Doido para sair lá do negativo. Doido para sair do negativo. A diferença é que o Vasco nunca consegue, né? Aqui a função tangente consegue, ó. Chegou aqui no 180 graus, a tangente vale 0 quando chega nesse pontinho. Agora, o que vai acontecer? Passou do 180 até o 270, terceiro quadrante, apontado para cima, crescente positivo. Então, o gráfico começa suave e cada vez mais disparando para o alto, tendendo cada vez mais para o mais infinito. E assim por diante. Olha só, se aproxima cada vez mais do 3π sobre 2, mas não pode ser o 3π sobre 2. Ele tem que saltar.
Quando ele salta o 3π sobre 2, ele cai no quarto quadrante, que é o intervalo de 3π sobre 2 a 360 graus. O que significa isso? Que no quarto quadrante, a função tangente ela é negativa, apontada para baixo. Então, de novo, ela vem lá do menos infinito, ela vem igual um doido, disparando para o alto lá pelo lado negativo. Ela está louca para sair dessas profundezas, porque lá é muito quente, lá tem algumas coisinhas meio estranhas. Então, está doido para sair lá do negativo. E aí, quando ela vai se aproximando de 360 graus, vai perdendo força até que ela chega numa volta completa de 360 graus. Tangente de 360 graus é zero. A partir daí, entra na segunda volta da circunferência. E aí, de novo, entra no primeiro quadrante, só que agora na segunda volta. E continua esse percurso novamente, ó, fazendo de novo todo esse processo e dispara cada vez mais para o alto e assim por diante. A mesma coisa aqui, ó, se eu fizer em sentido contrário. Olha que interessante. Fazendo sentido contrário, tá? Ele sai aqui de cima do mais infinito, ele vem descendo, perdendo velocidade à medida que se aproxima do eixo x, ó. Aí chegou no zero. Passou pelo zero, o que ele faz? Ele continua caindo, ó. Continua caindo, cai um pouquinho de uma forma mais suave, só que à medida que ele se aproxima de menos π sobre 2, ele começa a despencar novamente, tendendo para o menos infinito. E assim por diante, se aproximando cada vez mais da linha pontilhada, mas nunca chegando de fato na linha pontilhada. Gente, esse é um esboço do nosso gráfico. É um esboço do nosso gráfico, é um rascunho. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam exatamente essa análise que a gente fez agora há pouco aqui em cima. Opa, deixa eu apagar esse rabisco ali. Volta e meia isso acontece, mas não tem problema. A gente apaga ele aqui, ó. Gente, eu vou fazer uma análise muito parecida com essa que a gente desenvolveu agora há pouco. Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha só, vou até colocar com uma cor vermelha aqui. Esse gráfico aqui de baixo, ó, esse gráfico aqui de baixo, o sentido dele é esse aqui, ó. Concorda comigo? É esse aqui, ó. Ele vem caindo e dispara cada vez mais para o menos infinito. Isso aqui é o nosso gráfico. Se eu invertesse esse gráfico que está apontado para baixo, e se eu colocasse esse gráfico apontado para cima, como é que seria? Seria o seguinte, ó, ele está apontado para baixo, eu vou colocar ele aqui assim agora. Então, ao invés de sair do zero e ir para o menos infinito, descendo, eu vou sair do zero e vou para o mais infinito, subindo. Então, ele ficaria algo mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu completar aqui o desenho, ó. Vai ficar mais ou menos aqui assim para vocês. Esse seria o nosso esboço gráfico. Invertendo, ok? Invertendo. Olha que bacana que vai acontecer. Esse pontinho aqui, por exemplo, qual é o y dele? O y dele é esse y aqui, ó. Esse y, gente, a gente sabe que ele é negativo, tá? Mas quando eu jogo ele para cima, esse pontinho vem para cá. Só que esse pontinho vindo aqui para cima, ele faz com que o seu y vire o que? Positivo. Então ele vem para cá, nessa alturinha, só que essa alturinha agora para o y é a mesma medida do de baixo, só que pelo lado positivo. Só que esse x aqui, ó, esse x aqui ainda é o mesmo x. Então o que eu faço? Eu pego esse pontinho e desloco ele lateralmente para a direita até encontrar o gráfico real, que é esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, ele tem ainda esse mesmo y positivo, só que agora o x dele mudou. O x dele vem para cá, ó. Esse aqui é o novo x dele. Esse x agora ele é um x positivo.
Só que esse daqui, ele era um x negativo. À esquerda do zero é negativo, à direita do zero é positivo. Só que quando eu pego esse gráfico aqui para baixo, jogo ele para cima, eu fiz a primeira troca. Quando eu faço a segunda troca, que é esse gráfico que está do zero subindo para a esquerda, inverto, jogo do zero subindo para a direita, os gráficos ficam coincidentes. Entenderam a lógica? Então eu fiz uma dupla troca. Eu troquei o y, que ele era negativo, para o y positivo, ok? E depois eu fiz o que? Eu peguei esse x aqui, que era negativo, e joguei ele para o lado positivo. Eu fiz a dupla troca. Troquei o x, troquei o y. Tu vai perceber que a função ímpar, ela é sempre simétrica em relação à origem, em relação ao centro, à origem do plano cartesiano. O gráfico da função ímpar sempre vai ser simétrico em relação ao ponto zero, que é a origem da circunferência trigonométrica. Então você sempre vai perceber exatamente essa característica aqui, ó. Esse gráfico que eu vou pintar de azul para vocês aqui, ele é simétrico em relação a esse outro gráfico que eu estou pintando de azul também para vocês. Só que a simetria, ela se dá exatamente aonde? Exatamente nesse pontinho central, que é o zero, que é a origem do plano cartesiano. A mesma coisa vai acontecer lá naquele de cima. Olha aqui, por favor. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó. Deixa eu pegar esse laranja. Olha só. Esse gráfico aqui que eu estou demarcando para vocês, ele é simétrico em relação ao zero, que é a origem do plano cartesiano. Então, olha só o simétrico dele, ó. Ele vem aqui para baixo, passa pelo zero e continua uma cópia fiel dele para além do zero, continua para cima. Percebeu? Olha aqui no de baixo. O azul, ele sai aqui de baixo e encontra o zero, que é a origem do plano cartesiano. Ok. A partir desse ponto, você identifica um gráfico simétrico em relação a ele, só que pelo ponto zero. Ó. Um outro gráfico simétrico, uma cópia dele, só que em relação à origem do plano cartesiano. Então, a simetria na função ímpar, ela se dá olhando para o zero, olhando para a origem do plano cartesiano. Ou de uma forma um pouco mais prática, você olha a dupla troca. Se você faz a dupla troca, faz uma primeira troca, por exemplo, na vertical, tá? Troca o y de menos y para mais y. E depois você faz uma segunda troca de x para menos x, ou o contrário, é independente da ordem. Se você perceber que os gráficos, que as partes dos gráficos coincidem, você tem tecnicamente uma função ímpar. Então a dupla troca é exatamente, ó, isso aqui na vertical. Pode ser, gente, do primeiro de cima para o de baixo ou do de baixo para o de cima. Tanto faz a ordem aqui. Mais importante que você perceba que você está trocando é o sinal de quem? Das imagens. Depois você faz a segunda troca, que é o do domínio, de x para menos x. Ou o contrário, pode ser daqui para cá ou de cá para lá. Mas não interessa, você está trocando também o domínio. Não interessa se você troca a primeira imagem para depois o domínio, ou se primeiro o domínio para depois a imagem. Não interessa se você está trocando primeiro de cima para baixo ou de baixo para cima. Não interessa. O mais importante é que você faça a dupla troca. Troca a imagem, mas também troca o domínio. Se depois dessa dupla troca do x e do y, perceber que gráficos coincidem, os pedaços coincidem um com o outro, você pode garantir que se trata de uma função ímpar. É exatamente o que acontece com a função tangente. Entendido, gente? Qual que é o barato? Vocês têm que pegar essa aula e estudar. Normalmente, a gente estuda isso, por exemplo,
num cursinho em 5 minutos. O professor simplesmente ele vai passar para vocês essa formulazinha aqui, vai te dar 2 exemplos e a matéria está dada. Tá? O meu objetivo aqui não é ensinar vocês a passar no vestibular, é vocês terem conhecimento suficiente para vocês fazerem qualquer vestibular que vocês quiserem, se vocês quiserem fazer vestibular. O meu objetivo aqui é fazer com que vocês tenham conhecimento. O que vocês vão fazer com o conhecimento que vocês aprenderam, aí cada um segue a sua vida, cada um segue o seu destino, cada um vai fazer a escolha que quiser. Mas o meu objetivo aqui não é apenas a questão de vestibular, de concurso, de prova e tudo mais. O meu objetivo principal é conhecimento, passar conhecimento para vocês, ok? Paro por aqui, espero que vocês tenham aprendido, compreendido bem a matéria. Estudem, revisem essa aula várias vezes, porque o foco sempre tem que ser o aprendizado. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa nessa aula de vocês. Eu espero que vocês tenham se dado conta de que vocês têm um nível de conhecimento nesse exato momento melhor do que há 50 minutos atrás. Vocês sempre têm que sair de uma aula melhores do que quando vocês entraram. Vocês têm que sair de uma aula melhores do que quando vocês entraram. Nunca se esqueçam dessa máxima. Obrigado pelo carinho da atenção de vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até lá!